Descontrolados. Hoje o nosso bate-papo vai ser menos informal. E aí eu queria dizer o seguinte, quando me surgiu a proposta de fazer essa pauta, eu fiquei me questionando, gente, o que eu vou falar de Mário Frias? E aí eu comecei a vasculhar aqui meus livros, eu encontrei esse livro aqui do Wagner Homem, que é o livro Chico Buarque, que é onde ele faz uma coletânea de letras do Chico e vai contando como que essas letras surgiram. E eis que eu chego em Pai, afasta de mim este cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calado a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. E é com essas palavras que o Descontrolado começa. Quando Jair Bolsonaro, nosso atual presidente, foi eleito, uma das primeiras providências que ele fez foi extinguir o Ministério da Cultura. Ele fez toda uma campanha política tentando difamar a Lei Rouanet, que era uma lei que foi criada pelo governo Collor para ajudar os artistas e fomentar a cultura no Brasil. Então, quando ele é eleito, ele tem uma base de apoio que é totalmente contra a cultura e contra o pensamento que tem que se criar cidadãos pensantes. E a partir daí começa esse desmonte na cultura brasileira. A Secretaria Especial de Cultura, ela já teve algumas figuras como Roberto Alvim, que foi demitido porque ele fez um discurso todo baseado numa temática nazista. Depois a gente teve Regina Duarte, onde numa entrevista na CNN ela cantou uma música de apoio à ditadura, onde ela minimizou as mortes causadas pela pandemia de coronavírus que a gente está passando hoje no mundo. E agora a gente tem a chegada de Mário Frias, que é um ator que começou em Malhação, que nos últimos meses ele se disse apoiador de Jair Bolsonaro, compartilhou alguns vídeos nas redes sociais e parece que esse é um dos parâmetros para ser apoiador do Jair Bolsonaro. Você precisa falar que cloroquina vai curar a pandemia de coronavírus e você precisa espalhar fake news, precisa falar mal de algum candidato ou de alguém que pensa diferente, chamando de esquerdopata, de traidor ou de comunista. Mas vamos dar uma pausa. O Mário Frias, ele iniciou a carreira dele em 1996 em Caça-Talentos, depois ele foi fazer Malhação. Em Malhação ele fez o seu personagem de maior destaque, que foi o protagonista Rodrigo. Depois na Globo ainda ele faz As Filhas da Mãe, O Quinto dos Infernos. Vai para Bandeirantes, onde ele vai fazer Floribela, que é uma novela toda musical com a Juliana Silveira. E aí lá na Record ele faz Os Mutantes, Bela Feia, A Terra Prometida. E aí ele vai para a Rede TV, onde ele começa a apresentar o game O Último Passageiro. E atualmente ele apresenta o programa Melhor Viagem. A última novela dele na Rede Globo foi Verão 90. Foi ano passado. Eu ia me esquecendo, o Mário Frias ele também tem uma experiência política. É que em Senhora do Destino, uma novela lá de 2005, ele fez o Thomas Jefferson, que era um deputado. E aí, contando isso tudo, a gente vai voltar ali atrás. Cultura, na definição geral, é um conjunto de hábitos, um conjunto de crenças, um conjunto de ritos que vai contar a história de um povo e que vai determinar ou que vai traçar características de determinados povos ou nações. É um pequeno exemplo. O Rio de Janeiro ele é conhecido como sendo a cidade do samba, porque aqui é o reduto, o samba nasceu nessa cidade. O Brasil lá fora ele é visto como o país do futebol, porque a gente tem esse histórico de ser um país do futebol. E aí eu me questiono por que a gente teve nesse período de Jair Bolsonaro tantos secretários de cultura ou outros ministros também que sempre tiveram a tendência de negar a nossa história. De gente que minimiza mortes pela ditadura, de gente que vai buscar num discurso nazista uma forma de tentar intimidar, e de gente que hoje não tem experiência nenhuma, mas que numa entrevista na CNN, que é o caso do Mário Frias, se ofereceu para ser ministro da Cultura. E me parece que essa é uma das características desse governo. A pessoa que ela vai de contra o que estão nos livros, o que é contado, o que rege a história dessa nação, ela de alguma forma ela se auto-oferece e ela ganha um cargo. E isso não é diferente só com a Secretaria de Cultura. A gente tem um ministro do Meio Ambiente que nega dados de desmatamento, que nega dados de incêndio. A gente tem um ministro da Educação que nega as faculdades públicas, que nega os estudos científicos que essas faculdades públicas dão e que hoje poderia fazer a diferença durante a pandemia de coronavírus. E a gente tem agora o secretário especial de Cultura que ainda não negou nada, mas também não disse a que veio. E aí, voltando lá no Chico Buarque, apesar de você, amanhã há de ser um novo dia. O Brasil é muito grande. O que a gente passa hoje é resultado de uma eleição feita em cima de um discurso eleitoreiro, de um discurso que não privilegia
as diversidades que a gente tem nesse país, mas de um discurso que quer enquadrar o Brasil dentro de uma visão retrógrada e de uma visão muito pequena. No dia 13 de maio de 1933, o Adolf Hitler mandou queimar todos os livros que falavam contra o seu governo e que deixavam uma outra perspectiva de vida ou de sonhos para o povo alemão. Nós estamos no mês de maio, nós estamos no meio de uma pandemia de coronavírus, nós estamos num país que não tem governo, que não tem projeto, e no momento onde a gente não consegue olhar para frente e ver futuro. O que nos resta agora é sonhar e lutar por um futuro melhor. Um futuro que privilegie a nossa educação, um futuro que cuide de todos os brasileiros através da saúde e um futuro que nos dê cultura, nos dê entretenimento e aposte nos artistas desse país. Eu não sei se eu falei muito nesse vídeo, gente, mas eu acho que talvez esse vídeo seja um desabafo de alguém que está trabalhando com a cultura e que vê que a cada dia que passa o nosso país é deixado de lado, de ver que cada dia que passa os meus amigos, as pessoas que eu convivo, são simplesmente jogadas para escanteio porque não dialogam com esse discurso retrógrado. Mas, como diria Chico Buarque, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Ainda vai levar um tempo pra fechar o que